eu sou Adriana Manhãs, sou especialista em Direito Previdenciário. E se você quer saber como você pode ter mais chance de passar na perícia do INSS, continue comigo. O perito do INSS, ele quer basicamente compreender por que aquilo que você diz que está sentindo, aquela deficiência, aquela doença, aquele problema de saúde que você tem, gera a incapacidade para que você trabalhe. Como é que você vai provar isso? Você vai fazer uma linha do tempo através dos seus relatórios médicos, tanto os mais atuais quanto os mais antigos, para que ele compreenda de que forma isso impede ou impossibilita que você trabalhe e exerça as atividades da sua função laboral. Tá bom? Então, o que você precisa levar no dia da perícia médica? Além dos documentos de identificação, RG, CPF, tá? E comprovante de residência, dependendo do caso. É interessante que você leve todos os seus relatórios médicos, desde o primeiro relatório médico, daquele clínico lá que às vezes te encaminhou para o especialista, até o relatório médico mais atual que você tem, tá bom? Além disso, você precisa levar também, além dos relatórios ou laudos médicos, né? Você precisa levar também no dia da perícia os exames que fundamentam as informações que estão nesses relatórios médicos, nesses laudos médicos. Por quê? Para que os especialistas chegassem a essa conclusão, eles precisaram te examinar. E esses exames foram feitos de uma forma específica, de acordo com o seu caso, e com o passar do tempo formou esse relato de que você tem uma incapacidade que não te dá condições de trabalhar, de exercer as suas funções laborais, tá bom? Se for um requerimento de auxílio em incapacidade temporária ou permanente, né, aposentadoria por invalidez permanente, aposentadoria por invalidez, é importante que você peça ao seu médico, ao especialista que te atende, que ele faça uma ligação descrevendo quais são as suas atividades. Você vai dizer, olha, eu sou pedreiro, por exemplo, sou pedreiro, eu carrego peso, eu bato laje, eu não tenho condições de mover, um exemplo, tá? Mover o meu braço para cima, eu não tenho condição de carregar peso, eu não tenho condição de me locomover com problemas no joelho. Então, você vai falar para que o seu médico descreva no seu relatório quais são as funções que você exerce no seu trabalho e por isso você não pode trabalhar por conta do problema que você tem. Deu para entender o exemplo, né? Então, nesse relatório médico, ele tem que constar, além das informações da sua incapacidade, o histórico da sua incapacidade, as CIDs dessas incapacidades, tem que constar os tratamentos que você faz, se é um tratamento, se você precisa fazer cirurgia, se você precisa de tomar medicamentos, se você precisa fazer fisioterapia, se você precisa ficar internado durante algum tempo para tomar algum tipo de medicamento específico, se você precisa fazer quimioterapia, radioterapia, enfim, os tratamentos que você faz para possibilitar a sua reabilitação no futuro ou para, pelo menos, amenizar as dificuldades que você tem em razão dessa sua incapacidade, desse problema que você tem. Tem que constar a CID, já falei, né? A CID de cada incapacidade individualizada. Tem que ser um relatório claro, legível, para que o perito não deixe de ler ou reprove o seu requerimento, justamente por não entender o que está escrito lá no seu relatório médico, tá bom? Tem que conter as informações do médico, a data da consulta, né? A assinatura dele, o carimbo, tá bom? As CIDs. Mais importantes em relação a você, tem que conter, de preferência. É assim que eu peço, faço um requerimento para que os meus clientes levem aos seus médicos pedindo, olha, doutor, por favor, coloque no relatório do meu cliente aí, de fulano de tal, idade, a profissão, desenvolve atividades disso e disso e disso, relatando as deficiências que ele tem efetivamente, como essas deficiências podem impossibilitar a realização das atividades laborais dele, atividades do trabalho, e se essa atividade ela é permanente, atividade que não tem jeito, que pode ter até ser amenizada, ou se ela é temporária. Se temporária, ele precisa dizer quanto tempo mais ou menos é que você precisa para se tratar. Se 6 meses, se 1 ano, se 2 anos, se acima de 2 anos, tá bom? Que é atividade por longo prazo, né? A incapacidade de longo prazo, que é a incapacidade considerada acima de 2 anos, que inclusive é aquela incapacidade que gera o direito ao BPC-Loas, tá bom? Então, assim,
Nesse relatório médico tem que conter todas essas informações. O seu nome, a sua incapacidade, a atividade que você faz, quais são as funções, a função que você faz, quais são as atividades que você faz no seu trabalho e por que você está incapacitado para exercer, tá bom? Além de dizer que você está incapacitado temporariamente pelo período tal, né, de realizar suas atividades ou incapacitado permanentemente para realizar sua atividade laboral. Se for para o BPC-LOAS, ele só precisa dizer que você está incapacitado permanentemente ou por um longo prazo para exercer a sua atividade laboral, tá bom? Para exercer algum tipo de atividade. Se for criança, para exercer as atividades da vida civil, as atividades comuns, enfim. No relatório médico precisa constar isso, tá bom? E esse histórico, tá? Não leve somente o relatório médico mais atualizado. É importante que você leve também o relatório médico atualizado. Mas todo esse histórico da sua deficiência é importante que você leve no dia da sua perícia médica, porque o médico ele quer compreender quando começou, se existe possibilidade de um tratamento, né, para amenizar aquele problema, se aquele problema pode ser sanado nos próximos meses, nos próximos anos até, como é que vai fazer. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem um câncer, um exemplo, tá? Ou uma deficiência, cortou a perna, dependendo da situação, ele não vai ter mais como se restabelecer completamente, não vai ter mais como ser reinserido no mercado de trabalho. Então, ele precisa de uma aposentadoria por incapacidade permanente. Então, nesse caso, é importante que você informe ao perito, analisar se você tem direito ao benefício que você está procurando, tá certo? Então, é isso. E outra coisa também, leve as receitas médicas do tratamento que você utiliza. Se você faz, por exemplo, quimioterapia, você tem que fazer 10 sessões, o seu médico precisa relatar isso no seu relatório, falando lá que você vai precisar de 10 sessões, radioterapia. Se você precisa usar um medicamento tal, ele vai ter que dizer lá quais são os medicamentos que você faz e quanto tempo você vai ter que fazer. Se você precisa fazer uso de fralda descartável, também vai ter que estar lá no seu relatório falando isso. Se tem uma alimentação especial, você não pode comer determinados alimentos, ele precisa te dar um relatório específico falando da sua alimentação especial. Se você precisa fazer uso de prótese, no seu relatório tem que constar essa informação, tá bom? Então é isso. Para que você tenha mais chance de passar na perícia do INSS, você precisa levar esses documentos, quais sejam, voltando, relatórios médicos atualizados, relatórios médicos antigos, todos os seus relatórios médicos históricos, demonstrando o histórico da sua incapacidade, todos os seus exames, tá? Aí você vai arrumar tudo bonitinho numa pastinha, do mais novo até o mais antigo, as receitas médicas também, se for o caso, arruma tudo organizadinho e vai levar no dia da perícia com seu documento de identificação. Ah, doutor, mas se o perito jogar uma caneta no chão, o que é que eu faço? Você fala, olha, eu não tenho condições de pegar essa caneta, a gente pode prosseguir com a perícia a partir de agora? Entendeu? Ah, levanta o braço, você tem um problema no seu braço que não dá para levantar. Não levante, tá? Você não vai fazer aquilo que não está dentro das suas condições, tá bom? Você não pode ficar em pé porque a sua coluna dói demais, ou você não pode fazer certos movimentos, não pode agachar, porque naturalmente, em razão daquela sua incapacidade, você não consegue fazer. Mas o perito insistiu, não faça, tá bom? Não faça. O seu relatório ele já deve estar completo a ponto de o perito ler o seu relatório e entender que a sua incapacidade está ali presente e que ele deve autorizar a concessão do benefício para você, tá bom? Não precisa de muleta se você não usa habitualmente, não precisa de cadeira de rodas se você não usa habitualmente, não precisa ir de aparelho auditivo se você não faz uso desses aparelhos, tá? Pessoas, por exemplo, que têm problemas auditivos, mas não se adaptaram ao uso do aparelho. Eu conheço um paciente assim, não se adaptaram ao uso do aparelho auditivo. Aí o médico vai perguntar, mas não tem aparelho? Tem, mas não se adaptou, vai fazer o quê? Então tem que receber o benefício, tá bom? Além dos documentos médicos, você vai levar todos os seus documentos pessoais, identidade atualizada, né? Uma identidade que seja de no mínimo 10 anos, o CPF, um comprovante de residência, que às vezes tem que fazer uma atualização de cadastro, tá bom? E aí você vai para sua perícia, você vai com tranquilidade. Se você tiver que tomar medicamento, você toma o seu medicamento, você se veste tudo direitinho, porque o fato de você estar doente não quer dizer que você é doido,
né? A menos que seja uma pessoa com problema psicológico e que realmente não tenha aquele cuidado, a família não consiga cuidar da forma apropriada. Mas você vai se arrumar direitinho, né? De acordo com suas condições, vai tomar um banho, vai cheiroso, vai arrumadinho. Chegar lá na hora da perícia, vai entregar os documentos que vão estar tudo arrumadinho, tudo direitinho. O perito vai te analisar e vai conceder o seu benefício, tá bom? E se ele negar o seu benefício de forma injusta, aí você vai procurar um especialista em direito previdenciário para te auxiliar a requerer esse benefício na Justiça Federal, tá ok? Então é isso. Eu espero que esse vídeo ajude você, eu espero que esclareça. E se você tiver qualquer dúvida, não esqueça de deixar aqui embaixo seus comentários, tá bom? Curta esse vídeo, compartilhe, me siga no canal, é muito importante, eu preciso muito fechar os 1000 seguidores, tá? 1000 seguidores somente. Então você segue, né? Você se inscreve no canal, assina o sininho para ficar atento a todas as informações. Deixa aqui suas dúvidas se você tiver e compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que precisa entender como é que funciona a perícia no INSS, o que é necessário para ser aprovada, tá ok? Eu sou Adriana Manhãs, especialista em Direito Previdenciário.